casos, já sentiu uma dormência na mão? Um formigamento, assim? Dores nos dedos e até alguma dificuldade ao realizar algum movimento que você estava acostumado a fazer? Tudo isso pode ser a síndrome do túnel do carpo. Já ouviu falar sobre isso? Bem, para explicar melhor o que é essa doença, nós recebemos aqui na nossa casa o ortopedista, especialista em cirurgia da mão, Dr. Bruno Macedo. Seja muito bem-vindo, doutor. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Doutor, quando a gente fala sobre isso, cirurgia da mão, é difícil a gente falar sobre isso, né, com as pessoas, mas todo mundo já passou por alguma situação. É uma doença, a síndrome do túnel do carpo, as síndromes compressivas são doenças bastante comuns, bem corriqueiras no nosso dia a dia e que realmente a gente não escuta muito falar. Né? Mas a gente descobre desse jeito que você falou, uma dormência no final do dia, de noite, o paciente acorda de madrugada com a mão formigando, adormecendo, e aí a gente vai deixando para lá, não procura atendimento, vai dando um jeito aqui, outro ali, e isso vai piorando com o passar do tempo. Doutor, e essa dormência, ela dá só aqui ou geralmente formiga o braço todo também? A resposta depende. Quando a gente fala nas síndromes compressivas, a gente precisa saber que nervo está sendo comprimido. A mais comum é a síndrome do túnel do carpo, ou seja, o nervo está comprimido no túnel do carpo que a gente tem no punho. Mas ele pode ser comprimido em outros lugares, no cotovelo, na coluna cervical. E cada sítio de compressão, cada lugar de compressão vai dar um sintoma diferente, vai dar um formigamento num lugar diferente. Então, por exemplo, na síndrome do túnel do carpo, a gente vai ter um formigamento principalmente polegar, indicador, terceiro dedo e até no quarto dedo. E é o sintoma mais típico do paciente acordar de madrugada, formigando, adormecendo, justamente essa região da mão. A gente tem uma foto aqui para a gente ilustrar. Doutor, o que a gente está vendo ali? Se ficar ruim, você pode levantar. A gente tem ali esse desenho esquemático, pensar no túnel como um túnel mesmo de carro. A gente tem o assoalho de osso, a gente tem as paredes de osso também, mas o teto do túnel a gente tem um ligamento. E ele, de certa forma, é elástico até certo ponto. E dentro do túnel vão estar passando várias estruturas. Os tendões, por exemplo, que vão fazer a gente dobrar o punho, fechar os dedos, estão passando junto do nervo mediano, que é esse nervo que vai dar a sensibilidade desses dedos ali do polegar, do primeiro, segundo, terceiro dedo, do quarto também. E ele vai estar super apertadinho, vai estar super comprimido ali na passagem do túnel, um dos sítios de compressão possível. E como que isso acontece, doutor? A arquitetura do túnel ela vai ser mais apertada do que o habitual. E com o passar do tempo, o nervo ele vai começar a sofrer, vai começar uma reação inflamatória ao redor do nervo e essa reação inflamatória ela vai se perpetuar. E aí, quanto mais tempo passa, mais o sofrimento do nervo é maior, mais sintomas a gente tem. Então, no começo vai ser só um formigamento noturno, depois a gente vai ter um formigamento, uma dormência durante o dia. Então, imagina, a gente vai estar fazendo crochê, vai estar dirigindo, uma cabeleireira vai estar fazendo uma escova de cabelo e essas posições que a gente vai deixar muito o punho ou em flexão ou extensão vão aumentar a compressão do nervo e um sintoma que era só de noite vai passar a acontecer durante o dia também. E existem algumas pessoas que são predispostas, porque eu lembrei quando eu li, quando uma amiga falou para mim assim, eu acabei de ter meu bebê e eu não consigo segurá-lo porque eu estou com uma síndrome. É a síndrome do carpo? Existem algumas alterações hormonais, por exemplo, o hipotireoidismo, a própria gravidez, vão fazer com que essas estruturas que estão passando dentro do túnel, elas vão ficar um pouquinho mais inchadas. Então, dentro de um túnel que é inelástico, ele não vai expandir para lugar nenhum, as estruturas todas dentro mais inchadinhas, a gente vai comprimir ainda mais o túnel, vai comprimir ainda mais o nervo. Tanto é que as gestantes, a gente dá preferência por não operar, porque geralmente depois da gestação vai organizar toda a questão hormonal e o paciente vai ter uma melhora dos sintomas na maioria das vezes. Mas tem alguns casos, doutor, assim, que a gente pode provocar isso? Por exemplo, as pessoas que trabalham muito em computador, que às vezes falam, eu tenho ler, eu tenho... Isso pode? A gente pode provocar isso? Pode. Em pessoas que já têm a predisposição, essas atitudes de hiperflexão, o punho muito dobrado, o punho muito estendido, isso que você falou de passar muito tempo digitando, muito tempo no celular, no telefone, a gente aumenta muito a compressão dos sítios do punho, do cotovelo, até na coluna cervical. Então, uma coisa que a gente já teria uma predisposição a ter, a gente vai provocar, a gente vai aumentar a compressão, aumentar o sintoma e piorar a doença. E a gente também pode prejudicar com alguns remédios, doutor? Por exemplo, quem faz algum tratamento de alguma doença pode também ter mais possibilidade ou não? Não, essa questão é realmente do hormonal. Então, se a gente tem um hipotireoidismo, a gente, pelo contrário, precisa tratar o hipotireoidismo até para tentar regular a questão da síndrome do túnel do carpo. Um hipotireoidismo não tratado,
diabetes, uma outra doença associada que a gente vai fazer piorar a síndrome do túnel do carpo e a gente precisa realmente de um tratamento adequado. Mas uma medicação a mais, não. A gente usa, inclusive, algumas medicações para tentar melhorar os sintomas, mas piorar com essa relação medicação não é tão comum, não. E como que é o tratamento, doutor? O tratamento a gente vai primeiro passar com uma avaliação com o cirurgião de mão, importantíssimo. Por incrível que pareça, é um diagnóstico que a gente não precisa de muitos exames. A conversa com o cirurgião de mão dentro do consultório é que vai dar o diagnóstico, um diagnóstico clínico. Então, o exame que a gente faz dentro do consultório, colher bem a história, a gente já sabe qual nervo está comprimido, onde ele está comprimido. E aí a gente já vai sair do consultório com a receita de duas coisas, principalmente. Primeiro, uma imobilização para usar no período da noite. O ser humano vai aumentar a flexão do punho durante a noite, vai dormir por cima da mão. É um dos motivos que a gente acorda de madrugada formigando a mão. O formigamento. Então a gente bloqueia esse movimento durante a noite. E a gente tem o uso também de uma medicação que a gente chama de corticoide. A gente geralmente faz injetável, não precisa fazer na maioria das vezes dentro do túnel, que é até um pouquinho desconfortável. E aí a gente melhora essa reação inflamatória, melhora a compressão do túnel. Junto dessas receitas, a gente vai sim pedir um exame que não é nem tanto para dar o diagnóstico, mas é para a gente graduar a lesão, que chama eletroneuromiografia. Não é um exame que ele é substituído por um ultrassom, por uma ressonância. Ele é um exame que ele vai estudar como o nervo está conduzindo a eletricidade. E aí a gente pode dizer que a gente tem uma síndrome leve, mais ou menos, moderada, uma síndrome grave. E aí a gente vai usar o exame muito para graduar a lesão, nem tanto para dar o diagnóstico. Para conseguir falar como que vai tratar. Exato. E aí, dependendo dessa resposta ao tratamento sem a cirurgia, com a imobilização de noite, com a medicação injetável, a gente vai predizer se a gente vai precisar de um procedimento cirúrgico. Um procedimento cirúrgico é um procedimento simples, mas vai ser ditado realmente muito por conta do tratamento não cirúrgico antes. Os únicos pacientes que a gente já vai sair do consultório numa primeira consulta com a indicação de cirurgia são os pacientes que têm sinal clínico de gravidade. Por exemplo, a gente tem atrofia dessa região, ou o paciente tem dormência o tempo todo. Não é uma dormência que vem e volta durante algumas horas do dia ou da noite, mas é aquele paciente que está aqui, ó, parece que eu tomei anestesia no dedo. Esse aí já são sinais de gravidade, sinais que o nervo está sofrendo há muito tempo já e a gente não pode esperar mais nada, a gente precisa intervir. Se não, doutor, o que pode acontecer? Perde totalmente os movimentos? O que acontece? A gente perde primeiro a sensibilidade. Então, essa questão dessa sensibilidade alterada do formigamento são sintomas iniciais da compressão. Esse sintoma ele vai piorar, vai chegando à dormência, que pode ser em algumas horas do dia, mas a dormência fixa, que a gente chama de parestesia fixa, é um sinal de uma baita de uma compressão antiga. Tanto é que a gente tenta correr para resolver o problema antes do paciente chegar nesse ponto. Nesse ponto. É um ponto que realmente a gente pode dizer que é uma sequela. Vai melhorar o formigamento, vai melhorar até a dormência, mas dizer que a gente vai resolver completamente no estágio tão ruim já desse, é difícil. E um outro sinal também é a atrofia dessa região. Aí a gente vai ter perda de movimento. Movimentos finos, por exemplo, a história do crochê, fazer realmente coisas delicadas, esse movimento a gente vai ter perda de força, perda de destreza também. E é que a gente talvez até precise de outros procedimentos cirúrgicos para tentar corrigir a falta da musculatura aqui dessa região. E aí se torna muito mais grave. Que aí a gente teria que colocar novamente... Isso, existe uma cirurgia de transferência de tendão. Então, está faltando músculo lá, o que a gente precisa fazer? Eu vou pegar um tendão que está funcionando bem, mas que não é tão importante assim de um lugar, e a gente vai transferir para essa região, para a gente ajudar justamente a fazer o movimento de oponência com o polegar. É esse movimento que faz com que a gente seja diferente dos outros primatas e que a gente tenha essa capacidade de destreza com ferramentas, no dia a dia. Que demais. Tem perguntinha de WhatsApp, doutor, vamos lá. Temos uma perguntinha para o doutor, vamos lá. Érica Figueiredo de Brasília. Boa tarde, gostaria de saber se exercícios e musculação ajudam a melhorar a síndrome. Muito obrigado. Obrigada, Érica. E aí, doutor? Ajudam? Ajudam. Existem alguns trabalhos que falam que a partir do momento que a gente faz, principalmente o alongamento e o fortalecimento muscular, a gente tem um deslize. O nervo ele vai se deslocar um pouquinho dentro do túnel. Então, se ele se desloca um pouco dentro do túnel, a gente tem a melhora da compressão. Ele não vai ficar paradinho lá, apertado. E a gente alongando, a gente vai melhorar. Boa parte das lesões ortopédicas, degenerativas principalmente, como a síndrome do túnel do carpo,
vão se beneficiar com fortalecimento e alongamento muscular. Receita para longevidade, precisa fazer atividade física. Que demais! E doutor, a cirurgia, ela demora? Quanto tempo? Como que é a recuperação? A cirurgia, de novo, vai ser ditada pelo sintoma do paciente. Se a gente está tentando fazer tudo, não está conseguindo mais dar conta do recado, a gente vai indicar a cirurgia. É uma cirurgia que a gente vai entrar... igual a gente está vendo aqui. Isso, bem naquela região. É uma cirurgia de incisão pequena, ali 2, 3 centímetros nessa região aqui. A gente vai enxergar o teto do túnel e é a única estrutura que eu consigo realmente mexer de uma forma tranquila. As paredes e o assoalho, que são osso, a gente não vai mexer. Não vai mexer. Tanto é que uma pergunta frequente no consultório, doutor, depois da cirurgia eu vou perder o movimento? A gente não vai mexer nos tendões que vão fazer a gente fechar os dedos. O nervo em si vai ficar quietinho lá. O que a gente vai fazer na cirurgia é liberar esse nervo, é abrir o teto do túnel, que é um ligamento, e deixar o nervo descomprimido, deixar o nervo sossegado lá para fazer a função dele. E em termos de técnica, a gente tem alguns exemplos. A gente tem desde a técnica clássica, que é a técnica aberta, que a gente vai abrir um pouquinho mais, a incisão um pouquinho maior, a gente vai enxergar para o nervo como um todo, e até a técnica mais moderna, que é a técnica por vídeo. A gente só vai fazer uma incisãozinha pequenininha na lateral do punho, vai colocar uma câmera dentro do túnel, vai ampliar o espaço do túnel para a gente conseguir entrar com a câmera, e na câmera tem acoplada uma faquinha, tem acoplado um bisturi. E através da câmera a gente consegue abrir todo o túnel e liberar sem abrir tanto. A longo prazo, as técnicas são bem parecidas, o resultado vai ser o mesmo. Geralmente o cirurgião de mão vai escolher a técnica que ele está mais habituado. Que incrível essa tecnologia, hein, doutor? Demais. Tem mais uma perguntinha de WhatsApp. Temos mais uma perguntinha para o doutor. Célia, de Londrina. Boa tarde, Léo e Abiane, seus lindos. Obrigado, querida. Feliz ano novo para você também. Tenho túnel do carpo nas duas mãos. Fiz cirurgia há 20 dias da mão esquerda. Esse mês faço a direita. Mas a mão que fiz cirurgia está amortecendo. É normal? Obrigado, Célia. Veja, o índice de sucesso numa cirurgia dessa é bem alto em comparado a outras cirurgias eletivas. Então, uma cirurgia dessa vai ter um índice de sucesso mais de 90%. Só que a gente tem que cumprir alguns critérios. Então, primeiro, o diagnóstico. O paciente precisa ter um diagnóstico certo da síndrome do túnel do carpo, porque pode acontecer algumas outras coisas. Pode acontecer uma compressão em outro túnel, que não seja o túnel do carpo. Pode acontecer, inclusive, o fenômeno da dupla compressão. A gente ter a compressão no túnel do carpo e ter uma hérnia de disco na coluna cervical, e a gente está comprimindo em dois lugares diferentes e descomprimir um só não vai ter tanto sucesso assim, a gente precisa tratar os dois lados. Porque eles estão ligados? Exatamente, não necessariamente com cirurgia os dois, a gente precisa operar a mão, operar o punho e fazer fisioterapia lá para a coluna cervical, mas precisa ser tratado os dois lados. Abertura incompleta do túnel, a gente tem que realmente ter uma técnica cirúrgica adequada para que a gente enxergue o túnel inteiro, seja por vídeo, seja por visualização direta, e abrir o túnel inteiro. Pode acontecer, inclusive, pequenas lesões do nervo, e isso vai gerar realmente dormência de uma forma maior, o que não é tão comum. Geralmente essa cirurgia é feita por um cirurgião de mão capacitado e não vai ter esse tipo de problema, mas a parte do diagnóstico, hoje em dia, os trabalhos mostram que é muito importante dar um diagnóstico certo. E isso que a gente costuma ver muito no consultório, o paciente opera um lado e já está louco para operar o outro. Então, um pouquinho mais de paciência, e essa coisa de estar mais amortecido é bom ter bastante atenção. Isso. Porque não seria o natural. Não seria o natural. Depois que a gente opera, é o que a gente costuma ouvir muito do paciente. No primeiro retorno, o paciente, doutor, eu já consigo dormir, eu não estava dormindo mais, eu estou dormindo bem agora, quando é que a gente vai operar o outro lado? E a recuperação é de certa forma, bem tranquila. Nos 15 primeiros dias, a gente vai estar com um ponto lá da incisão, seja qual for a técnica que a gente vai usar. E aí, depois de 15 dias, a gente vai retirar os pontos, indo tudo certo, e a gente já consegue liberar para muitas coisas, trabalho habitual, a atividade física de forma paulatina, já dá para ir liberando. Então, a cirurgia é realmente bem tranquila, bem do ponto tranquila. de vista técnico. Tem mais uma perguntinha, vamos lá. Temos mais uma pergunta da Beatriz de Fátima de Caratinga. Boa tarde, tudo bem? Sinto dormência nos dedos, mindinho, anelar e do meio. Já fiz uma eletroneuromiografia. Pode ser síndrome do carpo? Muito obrigado, Beatriz. Eletroneuromiografia, doutor? Esse é o exame que a gente estava falando, de testar a condução do nervo, desde a pontinha lá do dedo até a saída dele lá na medula, na coluna cervical. Dormência e formigamento pode ser sim nos dedos, pode ser sim a síndrome do túnel do carpo.
que é que a gente precisa avaliar? A localidade dessa dormência, quais dedos estão sendo acometidos, o horário do dia ou da noite que é pior, se ela tem fatores associados como diabetes, hipotiroidismo, obesidade é uma coisa que ajuda, tabagismo, tudo isso a gente consegue colher bem a história e já dar o diagnóstico e a eletroneuromiografia vai só coroar e dar a gravidade ali da lesão. Doutor, tá vindo um monte de pergunta. Vamos lá. Porque é o que eu falei, é um assunto que a gente, provavelmente alguém já sentiu algo, mas a gente não fala tanto. Vou convidá-lo para voltar. O senhor voltaria para responder mais? Vai ser um prazer. E eu também queria depois, quando o senhor voltar, para a gente falar um pouquinho das artroses, porque as pessoas também confundem para saber como é que é, como funciona. São doenças totalmente diferentes, mas por conta da idade da apresentação do paciente. Então, geralmente, isso vai acontecer em mulheres, 40, 60 anos, vai começar isso daí. São doenças que elas podem estar juntas. Então, você pode ter uma artrose no polegar, por exemplo, junto de uma síndrome do túnel do carpo. E aí são coisas diferentes, de tratamentos diferentes, mas que a gente vai precisar tratar os dois ao mesmo tempo. Vamos falar disso da próxima vez? Claro. Eu já adorei, eu também tenho um monte de pergunta para fazer aqui. Então faz o seguinte, você de casa que mandou pergunta, a gente vai separar essas perguntinhas. Doutor vai voltar logo para responder pra gente. Doutor, muito obrigada por hoje, viu? Pelo conhecimento. Seja muito feliz em 2023, que seja um ano de muita paz, muito amor, muita